Falar do que interessa, 2-2 esse resultado nesse jogo de ida, portanto tudo igual, Luiz. Mas o que realmente definiu essa partida foi esse pênalti marcado no último momento da partida. Mas para os padrões atuais, isso é pênalti, né? Sim, para os padrões atuais. O Sandro Meirahit na central do apito. E, de fato, é uma entrada muito imprudente, né? Porque o Sandro definiu bem no momento da central do apito. O Rodrigo Caio nem se mexe. O braço vem de encontro ao rosto dele. Verdade. Você não pode nem acusar, não. O Rodrigo Caio faz um movimento em direção ao braço. Isso não existe. Mas no o último lance é imprudente, né? O jogador do Atlético, pelo menos, o Lucas Fasson. Eu não consegui perceber se ele tinha olhado para o Rodrigo Caio. Mas sem querer também é pênalti. Esse é que é o ponto. Mesmo que não olhe, mesmo sim, sem pela querer. Regra nova, é imprudência. Eu entendo. O Sandro já disse que foi pênalti e o Sandro é a nossa autoridade. Exato. É o tipo de lance, como disse o Sandro no domingo, sobre o lance do Vitinho contra o Cuiabá. No meio-campo é falta. Na Inglaterra não é pênalti. Mas na Inglaterra no meio-campo é falta? Na Inglaterra talvez no meio-campo seja falta, mas na grande área não é pênalti. E eu prefiro o critério inglês. Eu estou com o PVC nessa, mas eu entendo a marcação pelo que tem sido porque você recorrente. O critério brasileiro. O Fasson, de fato, ele vem com o braço no rosto do Rodrigo Caio, ele dá toda a licença para marcar pênalti. E o Sandro está vendo a regra, como está sendo indicado na arbitragem aqui, e foi pênalti. Não estou discutindo. O Sandro é a nossa autoridade. A gente vê lances assim em outros campeonatos em que não acontece a marcação do pênalti. Isso é outro problema. Aqui na hashtag Troca de Passe também está essa discussão se, no caso, o zagueiro estava olhando para a bola, não estava, enfim, o que estava acontecendo naquele lance. E o Felipe que o Rodrigo ele sabe que o Rodrigo Caio está ali e que ele vai disputar o espaço. Porque quando ele se desloca em direção, ele olha antes de completar o movimento. E o braço, cara, é muito assintoso, assim. Porque ele usa para se impor, para ganhar o espaço na jogada. Mas numa altura descabida para o que tem sido o padrão de interpretação. Sabendo que se tem marcado lances desse jeito, não todos, mas alguns, tanto que o do Vitinho passou no final de semana. Sim, é igual. Não há um critério tão estabelecido assim. Mas sabendo que é marcável, o Fasson... Mas essa foi é uma muito grande infantil. questão, né? Você falou o critério. Qual é o critério? A regra é uma caixinha de surpresa. Você tem a regra nem tanto, as determinações, né? Que a FIFA não tem uma determinação X, uma determinação Y. Toda hora tem uma nova determinação. Mas por isso que é uma caixinha de surpresas. A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho. Só que não. Só que é uma caixinha de surpresas, como diz a Benjamin Wright. Porque hoje você tem um lance igual no domingo, em Flamengo e Cuiabá, que não é pênalti. E na quarta-feira, um lance igual, que é pênalti. Exatamente. Pro mesmo time. Não, e aqui na hashtag Troca de Passes, como eu estava falando, o pessoal também está discutindo isso, né? E o Felipe colocou pra gente que na Premier League isso também não seria pênalti. Inclusive, já estava falando em relação ao que o PVC não existem lances iguais, né? Mas lances semelhantes. É isso. Exato. Bom, a gente vai falar mais ainda desse lance, porque estou vendo que vocês estão falando bastante desse lance, mas eu queria também ouvir aqui Rafa, Luiz e PVC sobre esse Flamengo diante do Atlético Paranaense. O Flamengo começou, depois que fez o gol, ele ficou mais confortável, mas também depois o Atlético Paranaense no final do primeiro tempo deu uma pressionada, tanto que depois conseguiu também fazer o dele. O Atlético deu uma modificada no segundo tempo, né? O PVC até analisou durante o jogo. Há uma modificação tática, há uma movimentação diferente do Atlético, e aí o Atlético, sem mexer um jogador sequer, com a mesma formação que foi basicamente dominada no primeiro tempo, especialmente até os 30, o Atlético muda o panorama do jogo, não o PVC. Porque nesse sistema, com 5 zagueiros em teoria, se você afundar a tua linha defensiva e não tiver transição, a gente está vendo o lance do gol do Flamengo. Ajustadíssimo, né? E mais ainda porque o chute do Gabriel pega no Arão. E aí, no momento em que a bola toca no Arão, que se mede... Tem um início, um novo lance, tem um novo início. O pé esquerdo do Pedro Henrique, que dá condição para o Thiago Maia marcar. E aí você vê o Flamengo finalizando 8 vezes no primeiro tempo, 3 no alvo. Posso só levantar uma bola para você, PVC te interrompendo? Não faltou apetite ao Flamengo para tentar matar o jogo? Faz 1-0 no início do primeiro tempo ainda, a torcida se cala, o Furacão sente... Não falta ao Flamengo a ambição de matar o jogo, de resolver, de fazer um 3-0 e acabar com a parada? Falta um pouco aquele apetite... Do Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tomou 4-0 do Bayern e o placar não é verdadeiro, o placar é mentiroso. Mas a gente vai discutir isso lá na frente. O Alberto Valentim fez estágio na Juventus com o Antônio Conte. E o Antônio Conte é o mestre desse sistema
de transição de 5 em linha atrás para jogar num 3-4-3. Primeiro tempo, o Atlético afundou os 5 lá atrás. O Abner ficou preso lá atrás na linha dos 5 defensores. Então, só tinha 2 homens no meio campo. O Nicão marcava lá na frente a saída de bola, junto com o Renato Kaiser e com o Terans, e ficavam só Eric e Cittadini no meio campo para cuidar de Thiago Maia e Andreas Pereira. Tinha espaço para o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Atlético fez com o Abner, ele subiu mais. Em alguns momentos ele afundou. Quando o Isla subia, o Abner vinha com o Isla. Mas normalmente o Abner vinha para a linha do meio campo e como meio campo ele faz o cruzamento para o segundo gol, o gol do Renato Kaiser. Importante o jogo aéreo do Atlético. 10 gols na Copa do Brasil, 7 pelo alto. E o mais interessante, tanto com ela rolando como nas bolas paradas, né? A força é dupla. Bola parada, 6 gols de 10. Pelo alto, 7 gols de 10. E o Renato, são 17 gols sofridos do Flamengo com o Renato, são 7 pelo alto. Não é uma tragédia, né? Mas dá 1/3 dos gols, praticamente, sofridos em bolas pelo alto. Também não é bom. E normalmente no quarto zagueiro, né? A bola vem, tipo o gol do Borja no Flamengo e Grêmio, ela vem atrás do quarto zagueiro, entre o quarto zagueiro, o Léo Pereira, no caso, e o lateral esquerdo. Como foi hoje de novo. Analisando pelo lado do Flamengo, eu acho que tem 2 pontos aí, apesar de ter saído na frente e esse predomínio da primeira metade ou de boa parte do primeiro tempo. É um time que tem um predomínio... inócuo, né? Exatamente. Sem grande construção. Né? O que me chama a atenção é que tem sentido dificuldade quando o adversário adianta a marcação para ter uma saída mais limpa. A saída do Flamengo parece bem deteriorada, assim, mais dependente de acertos improváveis, ou quase isso, de movimentos que saiam muito do padrão, de aleatoriedade para funcionar. E aí o time abre mão muito fácil de tentar sair jogando e começa a explorar uma bola longa que só faz sentido com o Pedro, né? Porque o Gabigol não tem nem a característica de disputar essa primeira bola. Sem o Bruno Henrique, pior ainda. Que melhora um bocado. Se o time não estiver tão grudado no próprio campo, o Bruno Henrique consegue disputar. Pro Gabigol e pro Michael? Sim, não faz muito sentido. Então, isso me chamou a atenção. E essa questão, dentro do segundo tempo, os 2 pontos do Fla, 2 extremos. A partir do momento da desvantagem no placar, a dificuldade de minimamente conectar algumas situações, ter mecanismos de movimentação para jogar contra um time que baixou a marcação novamente e está marcando mais próximo à própria área. São questões de refino, assim. É impossível o Flamengo se afirmar? Foi buscar o resultado. É favorito para o jogo de volta. Não é impossível se afirmar, mesmo nesse contexto. Mas para a qualidade que existe ali, eu acho que hoje essas questões estão aquém do que o time deveria entregar. Eu acho que mesmo sem o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que são 2 dos jogadores mais importantes do time desde 2019, o sentimento que deve passar pela cabeça do torcedor do Flamengo é esse seu. É time para mais. Não é para mais. Não deveria ser mais do que isso. Mas é uma temporada bem... Não só essa, né? Por estar grudada na 2020, é bem específica, bem peculiar, né? Rodrigo Caio jogou muito menos esse ano. Mas a gente está falando lesões. Dessa expectativa do torcedor que você está colocando aqui, Luiz, e também em cima do comentário do Rafa. E o PVC falou dessa questão do apetite. Vocês 2 comentaram sobre isso, né? Que poderia ter um apetite maior para já matar ali o jogo já no início. Depois daquele 1-0, já conseguir já dar um resultado. Porque o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. O PVC falou várias vezes ao longo da transmissão que, na opinião, é o melhor time. Então vai lá e mata. Sendo que o Atlético não vive um momento legal. Então, um momento conturbado. Muito questionamento acerca do trabalho do Alberto Valentim. Verdade. A respeito de como o time joga ou de como o time não joga, da qualidade que não é apresentada também pelo Atlético. Vem de resultados ruins. Então era um momento, teoricamente, para mostrar, espera aqui, eu sou o Flamengo e vou entrar aqui e vou ganhar. Luiz, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando aqui. Então talvez seja essa questão dessa falta de apetite, né? A gente vai falar mais também do Atlético Paranaense aqui. Desculpa te interromper. Agora, dando continuidade também, porque a gente estava falando, o Renato estava falando bastante da arbitragem, enfim, que foi feito o que deveria, foi no VAR, foi com o VAR, tarararará. Mas o Lucas Ribas aqui colocou o que eu queria ter colocado para vocês também, que a gente falou da falta de apetite do Flamengo, mas ele está questionando aqui. E o mérito do Atlético? São 2 times jogando. Qual a dificuldade? Claro que teve o mérito do Atlético, mesmo com essa fase que não está boa para o lado do Atlético Paranaense. Virou no segundo tempo e aí passou a jogar por... Se o Atlético mete mais um gol ali, complica demais a situação do Flamengo.
Sim. O Atlético tem muito mérito, especialmente no segundo tempo, né? O Renato está falando da questão do gramado artificial, e eu já falei no pré-jogo que eu já pisando na Arena da Baixada, eu não percebo. Se você não me disser que a grama é artificial, não dá para ver. Eu não percebo. O Renato está dizendo que é pior do que o gramado do Palmeiras, que é também artificial, mas eu não percebo essa diferença. Ok, a velocidade da bola é diferente de fato, mas historicamente o Flamengo sofre na Arena da Baixada com gramado natural, quando era, e com gramado artificial. Aliás, o Flamengo ganhou mais com gramado artificial na Arena da Baixada do que com gramado natural, porque em 28 jogos são 3 vitórias. E são 2, uma em 2019, 2x0 gol do Bruno Henrique e 2x0 gol do Bruno Henrique, em 19 e em 20. Então, o Flamengo ganhou mais nesse gramado do que no gramado natural. Agora, você viu quem fez gol? Bruno Henrique. Você vê a falta que ele faz? A falta que ele faz. Esse é um ponto importante do apetite. O Flamengo com De Arrascaeta e Bruno Henrique é diferente do Flamengo de William Arão, Thiago Maia e Andréas Pereira. O Andréas Pereira gosta, e já falou sobre isso, de ver o jogo de frente, de ser segundo homem de meio campo. Ele jogando de terceiro, na verdade eu entendo que o triângulo fica invertido, fica William Arão, Thiago Maia e Andréas Pereira, ou William Arão, Thiago Maia e Andréas Pereira. O Thiago Maia um degrauzinho abaixo do Andréas Pereira, mas não é um triângulo com 2 aqui atrás e 1 na frente. O Flamengo sofre muito mais. Com a Arrascaeta em forma, Bruno Henrique em forma, é o Flamengo o melhor time do Brasil. Isso não tira de jeito nenhum o mérito do Atlético. O Atlético corrigiu o posicionamento no segundo tempo, foi mais forte no segundo tempo, a ponto de o Flamengo não ter conseguido chutar nenhuma bola no alvo antes do pênalti. Foram 8 chutes no segundo tempo, nenhum na meta do Santos. Qual foi o chute na meta do Santos nos 45 minutos finais? O lance do pênalti, que o Pedro chutou no meio do gol. Aliás, os dois goleiros trabalharam um pouco, né? Tem uma grande defesa do Santos e uma grande defesa do Diego Alves. Se não me engano, não sei se bate com o que era a estatística que o PVC estava acompanhando, as 2 finalizações do Atlético na direção do gol foram os gols. Foram gols, no segundo tempo. Então,